Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A nossa edição de hoje vai analisar a cobertura da mídia brasileira no caso da aprovação do aborto de fetos com anencefalia há 2 semanas no plenário do Supremo. São 3 as nossas convidadas: a médica e ex-ministra da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Nilceia Freire, a professora Roseli Fischmann e Jacira Vieira de Mello, diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão. Você pode participar fazendo a sua pergunta por telefone aí no número na tela ou pelo computador através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. Debates fazem bem à democracia, sobretudo quando são veiculados pela imprensa. Mas o novo presidente do STF, Aires Brito, e as entidades ligadas à magistratura e ao direito estão tentando abafar eventuais desdobramentos do bate-boca entre o ex-presidente da Suprema Corte, César Peluso, e o atrevido ministro Joaquim Barbosa. Acontece que o confronto travou-se através da mídia. O ministro Peluso mandou brasa através do prestigiado portal Consultor Jurídico. E o ministro Barbosa respondeu numa grande entrevista de página inteira ao jornalão O Globo. O confronto é público, não se trava no tribunal. A impunidade e as malfeitorias chegaram ao extremo justamente porque a imprensa há muito tempo não desempenha o seu papel de agente do contraditório. A verdade é que a polêmica rendeu e a imprensa gostou do papel de provocadora. Um repórter político do jornal O Estado do Maranhão foi morto a tiros em São Luís na noite de ontem. Décio Sá também escrevia em um dos blogs de maior repercussão. Ficou conhecido por fazer reportagens investigativas com denúncias contra políticos e grupos de pistoleiros. Décio Sá foi assassinado em um bar da capital maranhense. 2 homens chegaram em uma moto e dispararam 3 tiros. O jornalista morreu na hora. No Maranhão, tudo é possível. Um dos principais assuntos do chargista na última semana foi a nacionalização de uma empresa espanhola que explorava o petróleo na Argentina. A decisão de Cristina Kirchner gerou retaliações por parte dos espanhóis e deixou preocupados outros parceiros da Argentina, inclusive o Brasil. Para que os fatos cheguem à sociedade, não basta apenas a cobertura da mídia. Importante é que esta cobertura produza uma percepção correta do acontecido. Significa que, além do destaque e do volume de notícias, o leitor precisa ser abastecido com avaliações a fim de que possa montar os seus próprios juízos e tomar as suas decisões. O resultado da votação do STF, que deu às gestantes o direito de abortar em caso de anencefalia do feto, foi amplamente noticiado na semana passada. Os jornalões comemoraram a decisão histórica de 8 votos contra 2, autêntica goleada, mas não se preocuparam em explicar por que era histórica. Ora, em 1988, os constituintes já haviam admitido o aborto em caso de estupro e quando a gestante corria risco de vida. O caso de anencefalia segue a mesma lógica e o mesmo princípio de interrupção da gravidez não desejada. A votação ganhou dimensão histórica por tratar-se de decisão judicial irrevogável e, sobretudo, porque é um avanço na direção do Estado laico e secular. A conotação laicista da decisão no noticiário ficou subentendida, subalterna, escondida.
O Brasil é o 4º país do mundo em número de fetos anencéfalos. O STF, como instituição republicana, não poderia ficar alheio à estatística, nem desconsiderar os interesses das gestantes e das mulheres para atender às pressões dos grupos religiosos. No farto noticiário dos dias seguintes, o voto do ministro Marco Aurélio Mello, marcadamente laicista e secular, praticamente desapareceu. Desapareceu, apesar de ter sido o único que concentrou a argumentação em defesa do laicismo do Estado brasileiro. Curiosamente, o encerramento do Jornal Nacional de 12 de abril e o Jornal das 10 da Globo News valorizaram o voto de César Peluso, que, além de minoritário, foi proferido por um ministro que, na semana seguinte, deixaria a presidência da Suprema Corte. O Estado de Direito é imperiosamente laico e a imprensa, se pretende apresentar-se como democrática, deve ser o sustentáculo deste laicismo. Um dos mais arraigados tabus da sociedade brasileira, o aborto, voltou à pauta. Em 12 de abril, por 8-2, em um julgamento considerado histórico na Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal decidiu autorizar a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos. A legislação brasileira permitia a interrupção da gravidez apenas em casos de estupro ou de risco de vida para a mãe. A ação foi proposta em 2004 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, com base no princípio de que, em casos de anencefalia, não há potencialidade de vida. A decisão do Supremo já deflagrou um debate que é muito importante de ser feito na sociedade brasileira sobre a liberdade reprodutiva da mulher e se e em que condições o Estado pode obrigá-la a levar a termo uma gestação que ela não deseja. A nossa posição é apenas a de que não se deve criminalizar a posição divergente. Esse é um debate de valores e de ideias em que o melhor argumento deve conquistar mais adesão social. A mídia deu amplo espaço para a decisão do Supremo, mas não aproveitou a oportunidade para discutir a legalização do aborto de forma geral. E também não ressaltou que, pela primeira vez, a posição dos cristãos, católicos e protestantes foi contestada em um tribunal. Na prática, existe uma espécie de polarização do debate. Como se de um lado houvesse uma natureza de argumentos que são absolutamente reféns de uma crença, de uma profissão de fé, e de outros argumentos que seriam estritamente técnicos, né? E entre eles uma incompatibilidade. Ocorre que isso nem sempre é verdadeiro. O que nos preocupou bastante na condução desse debate pela própria mídia é que houve uma espécie de cruzada, digamos assim, contra os argumentos da igreja pelo simples fato do autor do argumento. Quer dizer, não havia sequer o exame do argumento em si. Sempre que o tema do aborto entra em discussão, como na última campanha presidencial, o debate acaba esvaziado por pressão de grupos religiosos. Eu não defendo o aborto, eu defendo o direito democrático das pessoas terem direitos de opção, eu defendo que as pessoas não devam morrer por conta de determinadas ilegalidades, eu defendo que existe um planejamento familiar. Agora, que eu já sofri muita pressão por isso já, inclusive incorretas, indevidas, baseadas em muitas mentiras, em muitas inverdades, em muitas coisas inventadas. E essas pressões prejudicam, vedam os olhos, dão miopias, né, políticas. E eu já fui muito vítima disso, de fato, sem direito de defesa, inclusive, né? Um dos principais argumentos do relator, ministro Marco Aurélio Mello, para a descriminalização desse tipo de aborto é o de que o Estado brasileiro é laico e que, portanto, a decisão não deveria levar questões religiosas em consideração. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deuses e Césares têm espaços apartados. O Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.
A Constituição de 1988 proíbe a União, os estados e municípios de estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, impedir o funcionamento ou manter relações de dependência ou aliança. Mas, na prática, há privilégios para diversos credos. Os sinais são visíveis, como a ostentação de símbolos religiosos em prédios públicos, a frase "Deus seja louvado" nas cédulas brasileiras, além de leis estaduais que obrigam bibliotecas a manter um exemplar da Bíblia. Bom, a religião é uma coisa de fórum íntimo, né? As pessoas devem ter a sua fé, a sua religiosidade, e o Estado é de todos e as leis são de todos, né? Acho que essas coisas deveriam ser efetivamente separadas. A religião é uma coisa muito importante na vida, mas é um espaço da vida privada. Ela não deve ser misturada com o debate público nem com o discurso político. As religiões todas, não importa a sua matriz, vão fazer pressão sobre o Estado, mas não vão poder predominar sobre o Estado. As pressões são próprias, agora o Estado tem que manter o seu lugar, ouvindo, recomendando os cometimentos que impeçam que uma igreja, seja ela qual for, ou não igreja, mas de matriz religiosa, predomine sobre as outras. Em 2008, foi firmado um tratado entre o governo brasileiro e a Santa Sé, que confere formato jurídico às relações entre o Executivo brasileiro e a Igreja Católica. O acordo tem pontos polêmicos, como o ensino religioso nas escolas públicas com presença facultativa e a possibilidade da anulação do casamento civil no caso de um matrimônio religioso ser desfeito. Muitas das decisões que têm reforçado o caráter laico do Estado têm vindo do Poder Judiciário, decisões do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e não exatamente dos políticos, não do Congresso ou não do Poder Executivo, porque os políticos brasileiros têm um medo muito grande em entrar em conflito com as forças religiosas no país, porque os poderes religiosos, as diversas igrejas brasileiras têm muitos votos. E nenhum político quer ficar marcado como alguém que não gosta de religião ou como alguém que está indo contra a religião no Brasil. Antes de apresentar as três convidadas dessa noite, eu preciso dar um testemunho pessoal, inclusive mostrar que eu sou suspeito. Eu escrevi 2 artigos para um jornal, eu colaboro com jornais das capitais há muitos anos. Escrevi 2 artigos sobre laicismo no Jornal do Comércio, onde estou lá há meia dúzia de anos, Jornal do Comércio do Recife. E o primeiro, assim que escrevi o primeiro artigo, 3 dias depois, eu fui avisado que deixava de colaborar no jornal e teria mais 4 semanas para terminar o meu período lá. E quando terminou, por coincidência, o último artigo que deveria ser publicado, eu tinha que tratar da decisão do Supremo, que tinha sido 2 dias depois. Escrevi esse artigo, já como despedida, não é? Já demitido, e o artigo não foi publicado. Portanto, se houver uma ênfase, uma veemência maior de minha parte contra o não laicismo, contra essa teocracia que está escondida num Estado pseudo-laico como o nosso, por favor, desculpem, mas eu não posso me abstrair do meu caso pessoal. E agora eu quero apresentar as nossas convidadas, que são a Nilceia Freire, foi ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres e formada em Medicina, foi reitora da UERJ aqui no Rio de Janeiro. Temos a Jacira Vieira de Mello, que é diretora executiva do Instituto Patrícia Galvão, e Roseli Fishman, que é professora, doutora em Filosofia e História da Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e também na Metodista de São Paulo. Vou começar com a minha ministra, né? Uma vez ministra, sempre ministra, Nilceia Freire, amiga. Eu queria que você, Nilceia, explicasse para os nossos telespectadores, é possível, existem grupos ou indivíduos que tenham sua devoção religiosa, cristã, e ao mesmo tempo defendam o direito do aborto, por exemplo, de interromper a gravidez não desejada? Existem. Trata-se os grupos religiosos como monolíticos,
desde esse ponto de vista e não são. Existe, por exemplo, um grupo, uma organização que existe em vários países, e aqui no Brasil é uma organização de mulheres muito importante, chamadas Católicas pelo Direito de Decidir, e que fazem uma discussão desde um lugar, né, de dentro da religião, sobre o direito das mulheres de decidirem sobre a maternidade, de decidirem sobre o seu corpo, e a partir desse lugar elas são capazes de recuperar momentos na história da religião católica, por exemplo, onde a questão do aborto não era tratada da maneira que é tratada hoje. Com esse dogmatismo. Com esse dogmatismo. Portanto, há fissuras, mesmo no seio dos grupos religiosos, que apontam para outros caminhos. Roseli Fishman, como é que você vê essa questão? Você já participou, já nos deu o prazer de estar aqui conosco em outros debates sobre a questão do laicismo. Como é que você vê isso? Quer dizer, a partir de agora, há uma base para se começar... porque quando a gente fala em laicismo, nós não estamos falando contra a religião, estamos falando apenas na separação da igreja, das religiões e do Estado. Você vê uma base para que isso seja esclarecido, para que essa polarização não fique primeiro, tão dogmática e, ao mesmo tempo, seja mais... seja um debate e não uma coisa levada com fervor religioso, né? Então, Dines, justamente eu acho que essa questão da dificuldade que, de maneira geral, a própria mídia tem de tratar do tema, acaba dificultando esse esclarecimento. Como você dizia, o Estado laico é aquele que é separado, né? Então o Estado é uma coisa, né, e as religiões são outra. E a relevância dessa separação vem exatamente pelo fato de possibilitar que todos os cidadãos e cidadãs sejam tratados em condições de igualdade, né? Um regime monárquico, por exemplo, não existe isso. Você tem a aristocracia, o sangue azul. E quando existe uma união do Estado com uma religião, isso, aliás, que garante uma aristocracia, uma monarquia, né? Quer dizer, quando existe essa situação, nem todos são iguais. Há a plebe, né, que vale menos. E no caso, né, quando nós temos essa separação, todos os cidadãos, cada qual vale exatamente a mesma coisa. Me parece que essa igualdade, num país que é campeão em desigualdade como o Brasil, é muito difícil de ser tratada. E me parece que as próprias religiões, ao fazerem uma pressão sobre a mídia para que não trate disso adequadamente e sobre os políticos, está cometendo um equívoco muito grande. Agora, quando você me pergunta se existe uma base, eu acho que essa base está no próprio esclarecimento de todos os grupos, né? As religiões não podem querer existir com liberdade dentro do Estado, e isso é o Estado laico que garante, né? Mas ao mesmo tempo querer que o Estado tome posição em alguns casos que muito mais acabam sendo como um controle, não é, da fé, do que propriamente a questão do direito de cidadania, de seres humanos livres e iguais. Jacira Vieira de Mello, o trabalho do Instituto Patrícia Galvão, nesse trabalho seu, você consegue discernir, encontrar grupos que sejam, ou pessoas, indivíduos, que são religiosos, que têm suas crenças, mas que também sabem separar, sabem, inclusive, ser coerentes com, digamos, até opções políticas também, ou opções de caráter pessoal, como o caso da interrupção da gravidez. Jacira? Eu deixei de ouvi-lo. Oi, Dines. Em relação à questão do Estado laico e desse debate no Supremo, em relação um pouco à mídia, eu acho que é interessante estarmos debatendo esse tema, porque me parece que o maior escorregão da mídia, a maior lacuna da mídia na cobertura dessa decisão do Supremo foi não abordar como
principalmente a Igreja Católica, que tem no tema do aborto a sua maior militância midiática, como os líderes religiosos recuaram nesse debate. O quanto a igreja não agiu, as lideranças religiosas não agiram como elas vêm agindo em relação ao debate sobre aborto, em todas as suas circunstâncias. O que será que aconteceu? Qual foi a estratégia da igreja? Será que tinham informações de que a tendência no Supremo seria uma tendência de aprovação, de despenalização do aborto nos casos de anencefalia, e não vieram se expor? Quer dizer, a participação midiática, a incidência midiática dos líderes da Igreja Católica e outros líderes religiosos foi muito menor do que em qualquer outro debate sobre o tema do aborto no Brasil. E a mídia ficou nos devendo para nos dizer o que é que fez com que a igreja, com que todas essas lideranças tivessem uma atitude atípica. Nilceia, você acha que há alguma explicação para isso? Não, eu acho que a grande estrela desse debate neste momento, porque nem sempre foi assim, a Jacira tem toda a razão que esse momento foi atípico, mas a grande estrela foi o Supremo, foi o próprio julgamento. O processo era o que importava do ponto de vista midiático naquele momento. Agora, do ponto de vista da igreja, eu tenho uma hipótese. Jogar água na fervura era o melhor que a igreja podia fazer, na medida que havia uma avaliação de que seria aprovado por conta, de evidente que a igreja está atenta para as pesquisas, que a igra está atenta, está ouvindo os fiéis, havia uma tendência, não só no Supremo, mas a tendência no Supremo, ela representa um apoio popular a esta causa específica, a questão da anencefalia. Ela é extremamente mobilizante do ponto de vista afetivo, claro. Sobretudo com as mulheres. Então, essa questão tinha uma grande probabilidade de passar. E quando a igreja tenta jogar água nessa discussão, ela não incentiva essa discussão, é justamente para que não houvesse a possibilidade de fazer o gancho, o trampolim, da discussão do aborto por anencefalia para a questão do laicismo e da questão da ampliação dos permissivos legais para o aborto, porque se vai se discutir a questão da origem, da vida, desde o ponto de vista teológico, porque um tipo de aborto sim, outro não. E essa é uma discussão que eu acho que a igreja quer evitar de qualquer maneira. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.